associação de forma indevida. Ao meu ver, porque o meritíssimo juiz Acó tão somente considerou como provas para condenar o recorrente os depoimentos dos réus na esfera policial, bem como as declarações das testemunhas de acusação, policiais que participaram da prisão do mesmo. Para se ter uma ideia, no depoimento do primeiro policial que participou, de nome Valdemir Marcos dos Santos, as folhas 355, 356 e 357 dos autos, ele dizia apenas que existiam denúncias das partes de André e de Paulinho Macumba no tráfico de drogas, mas que não sabe dizer se as denúncias que constavam contra André e Paulinho Macumba foram investigadas. Isso é boato. Por sua vez, o outro policial que foi ouvido, Eduardo Arantes, as folhas 358/359, contradiz o policial anterior, Valdemir. Ele diz, abre aspas, que não conhecia nenhum dos réus antes da abordagem, que após lido os nomes, jamais ouviu os nomes dos réus. Olha, se já tivesse denúncias contra André, certamente aquele policial zeloso em sua profissão teria conhecimento. Outra, que André só foi identificado porque fez sinal com a mão após o táxi ter passado um pouquinho. Mais uma vez, se fosse traficante conhecido, conforme denúncia, esse policial teria conhecimento. Por outro lado, os depoimentos dos réus em juízo, que não foi considerado pelo meritíssimo juiz Acó, dizem o seguinte: no depoimento do recorrente, do André, aspas, que não sabia que em Padinha mexia com drogas, que não sabia que Paulo Macumba mexia com drogas, que quando foi preso, o interrogante estava em uma festa com sua esposa e filha na rua Vital Brasil, que o interrogante estava em ano 88. Um traficante não anda com 88. Que ficou na festa até por volta das 23 horas. Que tentou ligar seu carro, mas não funcionou. Foi quando ligou para Rafael. Esse depoimento de André coincide com o depoimento de Rafael, que eu vou ler em seguida. Mas antes disso, o mais importante, o André encontrou com empadinha por volta das 20 horas e 40 minutos daquela noite, que nenhuma droga foi encontrada com interrogante ou em sua casa. Já bem. No depoimento de Paulo César Chaves, chamado Empadinha, ele relata com riqueza de detalhes toda a dinâmica da preparação e a intenção de vender a droga, até o momento de sua prisão. Aspas, que passou a preparar a droga, que o interrogante saiu do sítio de táxi em direção ao bairro Kubitschek, de onde partiria para Piúma, o local em que venderia a droga, na praia. E a pousada fica no meio da praia, em frente ao quiosque da loira. E quando estavam no táxi, foram abordados pela viatura da polícia. E por coincidência, quando estava sendo abordado pelos policiais, André ligou. E os policiais mandaram o taxista atender e todos ficassem quietos. E na hora do telefonema, interrogando, com medo e querendo não ficar preso, disse que estava levando a droga para André. Suponhamos que André tivesse encomendado droga. Comprar ou encomendar droga não está tipificado no artigo 33 da lei de droga. E quando chegaram no endereço que André estava em uma festa familiar, e o André se aproximou do táxi, os policiais abordaram André e prenderam. E quando chegaram no endereço que André estava em uma festa familiar, e o André se aproximou do táxi, os policiais abordaram, perdão, repeti. E o interrogando levou os policiais até o sítio,
no local em que foi encontrada mais uma quantidade de drogas, cerca de 600 gramas de cocaína já refinada e R$ 5.500 em dinheiro. E esse dinheiro era do interrogando, que já tinha vendido cerca de 700 gramas entre o Natal e o Ano Novo. E nunca passou qualquer tipo de droga para André. Que iria pegar o último ônibus para Piúma, que sai às 23h10 da rodoviária e passa em Kubitschek por volta das 23h30. E comprou a droga, 1 quilo de crack em Taubaté. E pagou o valor de R$ 7.500 pela droga. E foi o próprio interrogante que refinou a droga no sítio. E para fazer o refino comprava ácido bórico, paracetamol, éter e outro líquido que esqueceu o nome, que era aplicado em soro de cavalo. E para o refino interrogando, jogava o ácido bórico em um tabuleiro redondo. Colocava paracetamol, sendo 10 cartelas, metade de 1 quilo de éter e metade de 1 quilo de acetona. Pegava 4 litros da ampola de soro de cavalo e também jogava, misturando tudo e depois derretia o crack em outra panela. E depois misturava em uma outra panela para formar a cocaína, que em 1 quilo de pasta fez 1,5 kg de cocaína. E fazia pedaços de 50 gramas e 25 gramas. E vendia o pedaço de 50 gramas por R$ 500 e 25 gramas por 250. Que além da cocaína, dava para fazer cerca de 40 gramas de crack. E o crack, o interrogando, dava para as meninas com as quais saía junto, na beira da praia. Que havia chegado no Guarapari 3 meses antes de sua prisão. E conseguiu o dinheiro praticando estelionato com furto. Nesta parte do depoimento de Paulo César Chagas, elezinho recorrente de toda a culpa, que tem a falar em sua defesa que o senhor André apenas chamou o táxi para ajudar o interrogando. E nenhum dos outros réus sabia do envolvimento do interrogando com drogas, uma vez que apenas sabiam que o interrogando vendia empadinhas na praia de Coqueiral de Itaparica, tendo como apelido empadinha. Com relação ao crime de tráfico, eu vou pedir bem a Vossas Excelências para transcrever, para citar todos os verbos, as ações em crime de tráfico. E Vossas Excelências vão perceber... Excelência tem 2 minutos. Vão perceber que André não participou de nenhum. Porque ele não importou, ele não exportou, ele não remeteu, ele não preparou, ele não produziu, ele não fabricou, ele não vendeu, ele não expôs à venda, ele não ofereceu, ele não tinha em depósito, ele não transportava, ele não trazia consigo, ele não guardava, ele não prescrevia, ele não ministrava, ele não fornecia, ele não adquiria. Porque o adquirir é o mesmo que obter, alcançar a sua posse. Repetindo, se você dissesse, ele comprou, ele encomendou, encomendar droga não é crime, até o momento de ter em sua posse. Se isso tivesse acontecido, advogamos essa possibilidade. Aqui estão presentes, excelências, a mãe, esposa, sobrinhos, amigos, vizinhos do réu, do recorrente. Estão aqui ansiosos, clamando por justiça. Com certeza, Vossas Excelências farão esta tarde. Voto. Os apelos interpostos questionam em simples a comprovação da autoria e materialidade dos crimes pelos quais os réus foram condenados, além de impugnar aspectos atinentes à dosimetria das deprimentas fixadas ao regime prisional estabelecido na sentença, bem como ao cabimento